Meninas, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que o vídeo encontre vocês bem. Primeiro vou me direcionar ao primeiro ano e vocês prestem bem atenção no que eu vou explanar. E aí depois eu vou mandar uma atividade envolvendo esse conteúdo que eu tô falando para vocês. Então a gente estava estudando um pouquinho sobre células, sobre citologia, né? Então nós discutimos muito que logia é estudo, cito é célula, né? E aí eu disse para vocês que a gente tinha célula com núcleo, célula sem núcleo, que quando a célula tem núcleo, ela chama eucariota, e quando a célula não tem núcleo, ela chama procariota, né? Falamos também que nós temos célula animal e célula vegetal. Falamos que no citoplasma da célula a gente tem água, a gente tem sais, a gente tem proteína, a gente tem gordura, a gente tem açúcares, ok? Então, a gente falou desse citoplasma celular que tem esses componentes. E citamos também algumas organelas celulares, cada uma com sua função. Aí eu vou enviar um quadro de novo para a gente lembrar a função, né, da organela, tipo ribossomo, síntese de proteína, lisossomo, digestão celular, né, mitocôndria, respiração celular. Então eu vou mandar esse quadro no roteiro de atividade de vocês para que vocês relembrem de novo o que a gente já discutiu em sala de aula. E nós falamos um pouquinho que quando a célula tem núcleo, ela ganha o nome de eucariota. Esse termo eucariota significa que a célula está com o seu núcleo. Então, nós trabalhamos com isso e trabalhamos que nós temos DNA nesse núcleo. Então, a gente tem o núcleo. Aí, a gente tem DNA e RNA. Ok? Então, a gente tem o DNA que a gente falou, que são duas fitas complementares, que é o teste de DNA, que é o teste de paternidade, né? Que a gente brincou, Aguinaldo Timóteo Gal Costa, que era o quê? A base adenina ligada à base timina, a base citosina ligada à base guanina, e que a gente tinha duas fitas que se complementavam. E no RNA, a gente tem a questão do ácido ribonucleico, que nós não temos mais a timina, temos a uracila. E que vai acontecer a síntese de proteína para que seja transposto ao RNA, né? No caso, do DNA para o RNA, para que ocorra a síntese de proteína e ocorra a formação dos aminoácidos. Que nós citamos alguns nomes estranhos de aminoácidos, que é leucina, treonina, metionina, citosina, valina. Então, essas todas são as composições de proteínas que a gente tem. Então, nós paramos nesta parte e nós falamos que a meiose é uma divisão celular importante, porque ela é responsável pela formação de gametas humanos, tanto o óvulo quanto o espermatozoide. Mas que para a meiose acontecer, ela tem que passar por fases. E essas fases nós falamos em sala de aula: prófase, metáfase, anáfase, telófase, né? Então, essas são as fases que a gente tem, que uma célula vira duas, que duas células viram quatro, né? Falamos isso também. E que na mitose, apenas uma célula vira duas, ok? Lembram disso que a gente discutiu em sala de aula, né? E também abordamos um pouquinho, né? Que a mitose, ela está relacionada a formações de células no nosso corpo humano, mas que ela não é responsável ativamente pela reprodução humana. Que a reprodução humana, ela passa pela meiose. Por isso que a gente tem ovogênese, origem do óvulo. Espermatogênese, origem do espermatozoide.
Então, eu espero que vocês tenham relembrado um pouquinho o que a gente já discutiu em sala de aula. Aí nós falamos alguns nomes que são, assim, um pouco complicados para guardar, que eu falei para vocês que na biologia tem uma nomenclatura própria, biológica, que significa que cada termo que a gente usa, a gente acaba tendo uma função específica para esse termo, né? Então, por exemplo, vamos tentar usar o pincel preto para ver se fica melhor para vocês enxergarem aí. Quando eu falo lisossomo, eu estou dizendo que é uma estrutura que vai fazer digestão celular, né? Quando eu falo ribossomo, eu estou dizendo que é uma organela celular que vai fazer síntese de proteína, ok? Então, a gente tem que ver isso tudo de novo, recapitular, para a gente relembrar que lá no seu citoplasma celular, você tem essas estruturas que acabam, né, trabalhando com a gente. Revendo isso tudo que eu estou falando, a gente tem aquela parte que nós vemos lá no livro sobre as principais descobertas da citologia, né? A gente falou que a citologia ela surgiu com Robert Hooke, um inglês estudioso que conseguiu montar um microscópio do tipo óptico. Quer dizer o quê? Ele usava o espelho para que refletisse a luz, mas ele não conseguia ver essas organelas. Com a evolução tecnológica, com a ciência atuando arduamente com vários artigos, como nesse presente momento ela continua atuando, estudando, verificando, que é o caso nosso agora deste pandemia, então eles descobriram o microscópio eletrônico. E esse microscópio eletrônico, ele consegue visualizar todas as micropartículas que nós temos dentro de uma célula. Então, quando você faz o exame de sangue, você consegue pegar todos os elementos figurados, que têm medidas muito pequenas, que pode ser em micrômetros, em macrômetros, em milímetros, em centímetros, em décimos de milímetros, e você consegue visualizar isso aí. Então, vamos prestar atenção que esse termo que nós usamos aí quando a gente estava estudando em fevereiro e março, ela é importante para o início da biologia no ensino médio, não é? Se vocês perceberem com muita calma e que eu esteja realmente explanando de uma forma clara para vocês, aí vocês devolvam também as perguntas que eu irei respondê-las, sem problema nenhum, ok? Então, vamos relembrar um pouquinho sobre tudo isso que a gente viu, né, em sala de aula, e vamos relembrar uns 2 desenhos sobre mitose e meiose que a gente não pode deixar de citar, ok? Quando uma célula vira 2, eu trabalho com mitose. Então, uma virou 2. A célula mãe tem o mesmo material genético das 2 células filhas. Isso nós trabalhamos lá. E ela ocorre só numa fase, que é aquela história que eu falei para vocês. Prometo, Ana, telefonar. Que é o quê? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Pronto. Agora, quando uma célula dá origem a 2 e 2 dá origem a 4, tá? Aí eu vou estar trabalhando a meiose, com redução de material genético. O próprio nome está falando, estou reduzindo o material genético ao meio, ok? Então, o que a gente tem que guardar nisso? Que vai acontecer meiose em 2 fases e ela começa na prófase, metáfase, anáfase, telófase. Terminou? Comece de novo.
prófase, metáfase, anáfase, telófase, ok? Então, quando a gente tem o ser humano, as mulheres têm 23 cromossomos e os homens têm 23 cromossomos. Se caso, após a relação sexual, tiver fecundação, essa célula ovo pega 23 do homem com 23 da mulher e se torna 46. Por isso que nessa matéria de mitose e meiose, a gente usa dois termos específicos que são importantes. Um a gente chama haploide, que é o N, que é o caso do 23. E outro que a gente chama de diploide, que é o 2N, que é o caso do 46. Então, vou falar bem devagarinho para que vocês guardem e anotem. Eu sei que vocês já têm anotação no caderno de vocês, mas só para a gente relembrar. A meiose, ela reduz material genético. Ela forma 4 células filhas, tá? Ela vem de uma organela chamada de centríolo. A mitose é outra divisão celular que vai reduzir, não vai reduzir o material genético, vai acontecer em uma fase só e uma célula filha irá formar 2 células filhas. Então, é desta maneira que a gente vai entender a separação de mitose para meiose, tá? O meu quadro não tá dando para ver muito o que eu estou anotando para vocês, tá agarrado, sabe? Assim, tá difícil apagar, mas o que eu quero que vocês guardem? Eu quero que vocês guardem isso, que quando a gente trabalhar até mitose e meiose, nós estamos trabalhando a origem dos gametas, ok? Tá, então como que eu vou pedir lá no roteiro de atividade para vocês? Primeiro, o que é a citologia? É o estudo da célula. Melhor conceito, parte da biologia que vai estudar célula, né? Quais são os tipos celulares que nós temos que entender? Temos que entender que nós temos células sem núcleo e células com núcleo, ok? O que a gente precisa saber nessa questão aí? Que nós temos uma célula animal, que ela tem membrana plasmática, que ela tem um limite de elasticidade, e nós temos a célula vegetal, que ela tem parede celular, que ela tem um cloroplasto, que é aquela organela que vai armazenar clorofila, e que ela vai ter mais elasticidade, ok? E depois que a gente tem 3 componentes básicos da célula, que são os principais, que é a membrana, que é o citoplasma, que é o núcleo, ok? E depois disso, a gente vai entender que lá no citoplasma, que é uma solução em gel, nós temos alguns componentes importantes, que é a água, que é o solvente universal, que tem que ter alta concentração na célula, que é a proteína, que ao ser quebrada, ela vai se transformar em aminoácido. Um exemplo muito bonito é enzima, né? Nós temos alguns tipos de enzima muito importantes, que são proteínas chamadas de catalisadoras. Nós temos os carboidratos, que representam os açúcares, que são fonte de energia. No nosso sangue, a glicose, na fruta, a frutose, né? No leite, a lactose, e que eu disse para vocês em várias aulas que terminando, nós temos ose no final da questão. E também a questão de a gente ter também as gorduras, que são representadas pelos lipídios, pelos óleos e pelas ceras, né? Eles são altamente isolantes térmicos, mas eles também funcionam como reserva alimentar. Então, às vezes, você escuta a pessoa falando assim, nossa, eu não posso, eu tenho que fazer uma dieta porque eu tô com meu sangue cheio de gordura, essa coisa toda. Então, são coisas que estão acontecendo com a pessoa por causa da alimentação e que está gerando na pessoa um excesso de gordura no sangue, por exemplo, que é o caso do colesterol, tá ok? Então, essa é a primeira parte que eu queria que vocês guardassem, tá?
Depois, a gente tem também as vitaminas, mas eu não cheguei a explanar muito vitamina com vocês, né? As vitaminas são aqueles componentes orgânicos que nós buscamos na nossa alimentação. E que se por acaso a gente tiver uma deficiência de vitamina, a gente tem um caso de avitaminose, que é o quê? A carência da vitamina vai provocar em mim uma doença, tá? E a gente tem dentro do citoplasma as benditas estruturas celulares, conhecidas como organelas celulares. Então, nós temos cada uma com uma função, ok? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando ribossomo, eu estou trabalhando com síntese de proteína. O que significa isso? Eu estou quebrando a molécula de proteína, tá? Se eu estiver falando lisossomo, eu estarei falando de digestão celular, ok? Se eu estiver falando de mitocôndria, eu estarei falando de respiração celular, que é a respiração que tem que acontecer na célula, onde o oxigênio entra e o gás carbônico sai. E aí, o que vamos entender disso? É que dessa respiração celular surge a nossa respiração, o nosso sistema respiratório, né? A gente pode falar de cloroplasto, que é uma estrutura que vai armazenar clorofila. Isso não está à toa na célula vegetal. Isso está para ajudar o processo de fotossíntese. Porque a gente sabe, se não acontecer fotossíntese, nós não respiramos, não é? A gente pode falar de retículos endoplasmáticos. Retículos, sistemas de redes. Endoplasmático, estar dentro do citoplasma. E aí, o que vai acontecer dentro do citoplasma? Ele vai estar auxiliando a fazer síntese. Se for retículo endoplasmático liso, sintetiza gordura. Se for retículo endoplasmático rugoso, vai fazer síntese de proteína, que vai formar os nossos benditos aminoácidos, que nós já discutimos em sala de aula, a questão da pessoa estar fazendo exercício e buscar usar o suplemento que é rico em aminoácidos artificiais, que nem sempre faz bem para a saúde. Temos também o complexo de Golgi, que é um sistema de bolsas, e o nome é a homenagem ao cientista Golgi, que é responsável por armazenar substâncias e também transportá-las, ok? Então, a gente tem que entender que quando a gente trabalhou o lisossomo, a gente trabalhou uma digestão dentro da célula e fora da célula. Então, por quê? Porque senão não aconteceria aquela questão que a gente vive discutindo, que é a questão do sistema imunológico. Porque a gente tem células imunes que vão pegar partículas virais, bacterianas, fungicidas, o que for. Vão pegar, vão digerir e vão fazer que o nosso sistema imunológico faça a reação contra qualquer doença. Por isso que nós todo o tempo da nossa vida, nós não adoecemos com tudo que aparece, ok? E aí, a gente tem também a questão do núcleo celular, que é a estrutura, que é a organela, que mais faz a divisão, a multiplicação celular. E lá dentro dela nós temos 2 ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA. Eles são altamente distintos porque eles têm propriedades que são específicas deles, né? Mas que cada um tem sua função. E eles trabalham com o DNA, transcrevendo e traduzindo para o RNA, para que realmente ocorra a síntese de proteína. Então, são um andar, um rodar enorme que a gente tem que entender, ok? Então, eu gostaria que vocês anotassem sempre no caderno de vocês. DNA é diferente de RNA. No número de filamentos, o DNA tem 2, o RNA tem 1.
Na questão das bases, o DNA tem a timina e o RNA tem a uracila. Na questão dos açúcares, são também diferentes, tá? O açúcar do DNA não é igual do RNA. E no RNA, nós temos 3 tipos de RNA: o mensageiro, o transportador e o ribossômico. Esses 3 tipos trabalham juntos para que a proteína se transforme em aminoácido, ok? Então, vamos parar a aula aqui um pouquinho para a gente poder entender, porque tem um bom tempo que vocês não estão estudando. O que eu vou pedir lá no roteiro de atividade? Eu vou mandar um quadro com a organela e a função, a vitamina, fonte e a carência dela, o que procura. Vocês vão voltar naquele livro lá que a gente usou, aquele livro do EJA. Naquele livro existe uma parte inicial que conta como a citologia surgiu, tá? Então, analisando lá o texto do livro e usando o roteiro, vocês vão conseguir fazer o exercício que eu vou mandar para vocês. Tudo bem? A outra dúvida que eu quero tirar com vocês, vamos só relembrar. Quando a terminação da palavra é ose, eu estou trabalhando com carboidrato. Quando a terminação da palavra é aze, eu estou trabalhando com enzima. Ok, gente? Então, essas coisas a gente não pode esquecer. Porque se eu falar glicose, ela é uma terminação de palavra que é o carboidrato do nosso sangue. É por causa dela que a pessoa apresenta o excesso de hiperglicemia, que a gente chama de diabetes, ok? Então, é umas coisinhas que a gente tem que ficar falando com vocês, mas nós vamos mandar o material do jeito que a aula está sendo dada. Não precisa preocupar. O material não vai sair do que eu estou dando na aula para vocês aqui agora, ok? Então, presta bem atenção que a gente tem termos na biologia que são altamente difíceis de aprender, mas eu já falei isso com vocês. Não é impossível aprender, tá? Então, nós vamos mandar um roteiro de atividade para vocês e vocês vão nos acompanhar desta forma, certo? Essa primeira aula, nós estamos só fazendo uma revisão daquilo que a gente já viu juntos, tá? E para aqueles que têm um tempo que eu não dou aula para eles, também nós já vimos algumas coisas relacionadas a isso. Então, vocês prestem bem atenção para que vocês possam responder corretamente esse questionário. Tá ok, gente? Então, tá bom. Então, não vamos esquecer o que é citologia, quem descobriu citologia, quais as partes da célula, quais os tipos da célula. Vou repetir de novo. O que é o termo citologia? Qual é o conceito, né? Quem descobriu essa citologia? Quem estudou? Quais são os tipos de célula dessa citologia? Quais as diferenças entre uma célula e outra? O que é importante estudar no citoplasma celular? O que eu preciso estudar no citoplasma celular? Ok? Por que eu tenho o açúcar? Por que eu tenho a proteína? Por que eu tenho a água? Por que eu tenho a gordura? E por que certas organelas têm suas funções? Vamos lembrar de uma sequência muito importante que nós já discutimos com vocês em sala de aula. O conjunto de célula vira tecido. O conjunto de tecido vira órgão. O conjunto de órgão vira sistema. E o conjunto de sistema vai virar o nosso organismo. Ok? Então, nós tivemos células musculares que viraram tecido muscular para virar sistema muscular, tanto liso como estriado cardíaco, como estriado esquelético. E esse conjunto faz com que o nosso corpo se movimente. Ok? Então, essa é a sequência da célula. A primeira unidade que você estuda em biologia é célula. Depois você pula para tecido, tá?
Então, eu vou parando por aqui. Um grande abraço para vocês. Deus esteja com vocês. Qualquer dúvida, só pedir que eu mando o vídeo de novo respondendo quantas vezes necessária for, ok? Então, tá bom. Muito obrigada.